Gente, eu tô com um livro aqui, e é um livro antigo, ele é de 2012, tá? É um livro de medicina, de dermatologia, que fala sobre colagenoses e a dermatologia. Por que eu fiz esse link com esse livro agora para conversar com vocês? Bom, porque o termo colagenoses não é tão comum, mas existem um grupo de doenças chamadas doenças autoimunes. A doença autoimune, ela é uma doença que pode acometer qualquer área do nosso organismo, e é quando os nossos anticorpos e a nossa defesa destroem coisas próprias. Por exemplo, eu vou falar alguns nomes difíceis e vou explicar de onde é cada doença. Se eu tenho uma tireoidite autoimune, os meus anticorpos destroem a minha tireoide, que ao longo do tempo vai parando de funcionar e não produz mais o hormônio que é super importante. E isso pode causar o hipotireoidismo, tá bem? Essa é uma doença autoimune. Na pele, nós temos doenças autoimunes como psoríase, como o lúpus, como a dermatomiosite, o vitiligo, e nós temos doenças autoimunes também em outras áreas, como no intestino, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, nas articulações, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante. Esses nomes não tem fim, tem hepatite autoimune, tem doenças dos músculos que são autoimunes, dos nervos e dos neurônios que são autoimunes. Então, por que eu estou falando disso para vocês? Porque esse grupo de pessoas que tem doenças autoimunes, eles não podem ser expostos a qualquer tipo de tratamento estético. Eles precisam de um cuidado especial para que suas doenças não sofram estimulação, não sofram ativação, não piorem ao longo dos anos e não deteriorem a qualidade de vida e a função dos órgãos que são afetados. E por que eu peguei esse livro? Para dizer que isso não é novidade, isso não é uma coisa nova dentro da medicina. Nós que estudamos as doenças autoimunes desde a época da faculdade, sabemos que esses pacientes não podem receber ácido hialurônico, não podem receber ácido polilático, não podem receber metacrilato, eles não podem receber produtos que ativem a imunidade. Muitas vacinas, inclusive, elas são contraindicadas nesse grupo de pacientes, muitas vezes pelos tratamentos das doenças e outras vezes pela própria doença. Então nós temos que ter um olhar muito global e muito cuidadoso com as pessoas que têm essas doenças. Por que eu estou falando disso? Eu tenho uma paciente muito querida, a Lilian, que ela tem alopecia areata, um caso bem avançado, bem grave, e ela sempre conversa comigo que ela acha impressionante que as pessoas não saibam que um paciente com uma doença autoimune como a dela, a alopecia areata é a doença onde a imunidade ela ataca os folículos de cabelo, que as pessoas não saibam que essas pacientes não podem receber preenchedor, por exemplo, né? Ela vem comigo, faz seus cuidados de prevenir o envelhecimento, de melhorar a qualidade da pele, mas a gente tem ali um limite. Eu não posso introduzir novos agentes estimulantes para essa imunidade, para que eu não seja ali o desencadeador de um problema futuro. Ah, doutora, mas é só o cabelo, né? Vai voltar a crescer. Gente, imagina no seu intestino. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças gravíssimas que você pode perder, ter que ir para uma cirurgia, perder uma parte do seu intestino, perder qualidade de vida, perder absorção de nutrientes, pode até morrer por causa disso, porque você simplesmente foi submetido a um procedimento com ácido hialurônico e você não é obrigado a saber disso. Esse conhecimento técnico pertence ao profissional e ele é obrigado aí sim a não te expor a esse risco. Não vai acontecer no dia, vai acontecer dali a alguns anos, alguns meses e às vezes você não vai nem fazer o link entre o procedimento que você fez e a agudização da sua doença. Então, muita atenção. Você vai fazer um procedimento estético, informe ao profissional que você é portador dessa doença. Ela não é simplesmente a doença daquele órgão, é um acometimento sistêmico e a estimulação através de outros produtos em outras áreas pode sim complicar a sua vida, piorar uma artrite reumatoide, piorar um lúpus, abrir um quadro de uma doença que estava estável. Então,
eu preciso desse cuidado, né? Essa minha paciente me alertou para essa indignação dela de pessoas que oferecem para ela em outros lugares para ela fazer preenchedor, para ela fazer ácido polilático, e ela fala, eu não posso, eu sei que eu não posso fazer, a minha médica me orientou. Então, e ela me pergunta sempre o que ela pode sim fazer para envelhecer bem, e é o que a gente faz no caso dela. A gente faz ultrassom microfocado, a gente faz toxina, porque a doença dela permite a abordagem com a toxina botulínica. A gente pode fazer laser, tanto ablativo quanto laser frio, o Q-switch. Então, tem disponível aqui na clínica, o paciente não vai envelhecer mal, sem cuidados. Ele só precisa excluir alguns tratamentos da rotina dele, do skincare, da rotina preventiva dele. Eu espero que os meus pacientes de doença autoimune mostrem isso para outras pessoas, para que esse conhecimento seja difundido. É uma coisa antiga, como eu falei, no livrinho do Arthur Duarte, que é um livro tradicional aqui de quem trabalha com dermatologia. Ele já alertava isso há muito tempo atrás. Então a gente tem sim, é uma obrigação difundir esse conhecimento para que as pessoas não tenham ativações e complicações por causa de preenchedor, por causa de um estimulador feito de maneira inadequada.